nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que iniciamos mais uma catequese. Nós falávamos então semana passada e hoje continuaremos falando sobre magistério. Iremos ver hoje uma passagem da Bíblia que nos mostra claramente o magistério agindo. Antes de mais nada, vamos direto ao assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 26 a 31, é dito assim: Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: Levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: Aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: Porventura entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: Como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. Veja, Filipe era um diácono, ou seja, faz parte, do grupo dos pastores, podemos dizer, os bispos, os padres, os diáconos, aqueles que estão a nos pastorear. O Espírito de Deus levou São Filipe a um eunuco da rainha que estava lendo o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías é um livro do Antigo Testamento, E Filipe viu que ele estava lendo, falou: que legal, você está lendo aí, mas você está entendendo alguma coisa? E veja que o eunuco tinha uma mentalidade católica, porque ele disse: como é que eu posso entender se eu não tem ninguém que me explique? Se o eunuco fosse protestante, ele diria assim: lógico, eu interpreto isso aqui do jeito que eu quiser, eu vou interpretar do jeito que eu quiser porque é de interpretação própria. Mas não, o eunuco parece que era católico, porque falou: não tem ninguém que me explique isso aqui. E aí pediu para que Filipe sentasse e começasse a explicar para ele. Veja, gente, isso é magistério. Nós católicos, lógico, não nos é proibido ler a Bíblia e tirar dali uma mensagem de fé, tirar dali uma mensagem para nós. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos sair criando doutrinas com a Bíblia. Nós sabemos que da Bíblia nos é tirada os ensinamentos, aquilo que Jesus nos deixou, e nós não podemos sair por outro lado, nós não podemos sair desse caminho, nós não podemos tomar uma interpretação diferente daquilo que ali está escrito, daquilo que ali está querendo realmente dizer. Então é exatamente isso que o eunuco fez. Olha, eu não estou conseguindo compreender, eu não vou começar a criar uma interpretação própria. Não, me explique, por favor, você sabe melhor do que eu. É isso que nós católicos fazemos com o magistério. Quando lemos a Sagrada Escritura, nós não tentamos tirar uma interpretação própria, mas confiamos naquilo que a igreja está nos dizendo, naquilo que a igreja está nos ensinando, porque o magistério deixado por Jesus é justamente para isso. Quem vos ouve a mim ouve, para eu ouvir aquilo que eles estão me dizendo, sabendo que está baseado ali, na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição. Deilson, mas será mesmo que a igreja tem essa autoridade de nos ensinar, de estar sempre à frente e comandando? Eu queria terminar esse vídeo com uma passagem que nosso Senhor Jesus Cristo diz assim aos apóstolos:
está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 17. Jesus diz assim: Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, terás ganhado seu irmão. Se não te escutar, toma contigo 1 ou 2 pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Então veja, antes de eu terminar a leitura, Jesus está falando: se seu irmão pecar contra você, chama ele para conversar e repreende ele. Se ele te ouvir, perfeito, sem problema. Se ele não te escutar, chama algumas testemunhas para que possam então ali ajudar a resolver o negócio, resolver o problema. Agora, se mesmo assim ele não a escutar, vamos novamente ao texto para ver o que Jesus vai continuar dizendo. Se recusa ouvi-los, ou seja, recusa ouvir as testemunhas que você chamar, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão ou um publicano. Como que os judeus tratavam os pagãos? Como, indiferença. Ou seja, não é para dar bola, não é para dar trela. Lógico, Jesus aqui não está ensinando indiferença no sentido de você tratar mal o irmão, tá bom? É no sentido de você deixa. Que isso não te perturbe, que isso, olha, é melhor até deixar de lado, porque tem coisas que é melhor a gente evitar. Então, veja que Jesus está falando: se você tiver algo com alguém, vai, tente repreender. Não deu certo? O que a gente costuma fazer quando a gente vai dar o conselho para alguém? A gente sempre vai subindo de degrau em degrau até chegar num ápice, né? Olha, faz isso, que dá isso aqui. Se você não conseguir isso aqui, então esquece. É isso que Jesus está falando. Olha, se você tiver algum problema, vai você. Não deu certo? Então vamos mais um passo a mais. Chame alguém. Se não der certo com alguém, então vamos para o grau supremo. Chame a igreja. Então olha a dignidade, olha o poder que Jesus está dando à igreja. Chame a igreja. E se ele não quiser ouvir nem a igreja, então você trate ele como um pagão. Ou seja, olha o respeito, a dignidade, o poder que Jesus aqui está deixando para a sua igreja, né? São Paulo também vai nos dizer uma passagem muito bonita numa das cartas que ele escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Ele diz: Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. A igreja é tratada aqui por São Paulo como coluna e sustentáculo da verdade. Então, meus queridos, a igreja sim, ela tem esse poder, essa autoridade de nos ensinar em nome de Cristo, né? Jesus mesmo nos deixou essas passagens que aqui foram lidas, nos mostra claramente, né? Primeiro, de Filipe indo falar com o eunuco, mostrando claramente o magistério, aquele que nos ensina aquilo que está contido na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição. Jesus também deixando claro esse poder, essa autoridade que a igreja deve ter sobre nós, né? Se não ouvir, nem mesmo a igreja considera como um pagão. E depois São Paulo falando que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Por isso que nós católicos cremos firmemente e até professamos no credo: creio na igreja. Por quê? Porque Jesus nos deixou. Jesus, nos deixando a igreja, nos deixou então algo para nos dirigir, para nos direcionar, para caminharmos seguros, firmes na fé. Bom? Então assim terminamos o nosso tripé: tradição, Bíblia e magistério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.